E eu queria trazer para a nossa conversa, para a gente continuar justamente nesse assunto aí de eleições americanas, que acho que é o tom, a gente já está falando disso faz mais de uma semana, mas acho que agora essa semana também a gente vai repercutir muito essa vitória do Biden aqui. Eu quero trazer para a nossa conversa o Celson Plácido, que é consultor de investimentos. Celson, bom dia, muito obrigada pela sua presença aqui na BMC News, uma ótima semana. Bom dia, obrigado pela participação, né? Obrigado pelo convite novamente. E mais um dia aí de otimismo, né? Bolsa subindo e dólar caindo. Com certeza. E antes de eu começar a falar, fazer minhas perguntas para você, eu queria trazer um meme aqui que me chamou muita atenção, saber a tua opinião aí, ó, Celso. Vamos ver se o pessoal do sítio consegue colocar no ar aí pra gente. São vários memes na internet. O que você achou desse, Celso? É bom, hein? Não, sim, com certeza, né? Ele não está assumindo a derrota, isso até é uma discussão, né, sobre o risco da judicialização, eu acho até que é pequeno. E se houver, será rápido, porque a gente viu até alguns republicanos já falando parabenizando o Biden por isso, né? Bom, ô Celso, os memes eles chamam muita atenção, né? A gente tem colocado sempre aqui um no ar, aqui um melhor que o outro. Bom, entrando um pouquinho realmente nesse assunto, eu queria entender um pouquinho na sua visão, por que o mercado visualiza o dólar mais fraco com o governo do Biden? Qual que é a sua opinião? O que explica essa reação realmente do que o dólar pode chegar a ficar mais baixo? Governos democratas, eles estimulam a economia via emissão de dívida, se endividam muito, eles olham para o interno, eles aumentam impostos e aí necessitam dessa parte de muita mais emissão de dívida. Obviamente, Estados Unidos se endividando mais, é um dólar mais fraco em relação a todas as outras moedas. A nossa, né, olhando o real, por que ele deve se apreciar mais em relação ao dólar, em relação às outras moedas? Porque a nossa é uma das piores moedas no ano, né, o desempenho. Mas não é só por conta do fator externo, é por conta do fator interno, o nosso endividamento também alto, podendo atingir ali, o governo fala em 2025, 100% do PIB, eu acho que é antes disso, sobre a dívida pública sobre PIB em 100%, mas olhando o cenário lá fora, é muito isso, intervencionismo maior, mais emissão de dívida, acho que agora, até dezembro, deve aprovar o novo pacote de estímulos por lá, nós vimos os dados na sexta-feira sobre geração, né, de empregos, eles vêm desacelerando, ainda é positivo, mas acelerando nos Estados Unidos, principalmente aumentando o que eles chamam, né, de part-time, né, 4 horas de trabalho lá, os empregos nesse segmento. Então, é motivo, sim, eles vão vir com novos estímulos, eles vão emitir mais moeda, e aí o dólar tende a ficar mais fraco em relação às outras, eu diria, às outras economias, né, as outras moedas. Só para a gente atualizar agora, o dólar nesse momento caindo 2,86% em 5,23 dólar comercial aqui no Brasil. Ô Celso, e na tua opinião, o que explica essa reação positiva, na verdade, dos mercados? A gente sabe que a gente sabia já que o Trump antes era a preferência dos mercados, né? Agora, por que o mercado está reagindo tão bem com a vitória do Biden? O mercado preferia o Trump por conta do menor intervencionismo. E aí, desde o dia 23 de outubro, em 10 dias, a Bolsa sofreu bem lá fora, e o que a gente chama das Big Techs, né, as grandes ações de tecnologia, porque falava-se, sim, em interferência no setor de tecnologia e aumento de impostos, ou seja, mais intervencionismo na vitória do Biden. Mas, o Biden venceu. E aí? Qual o cenário positivo em relação a isso? Esperava-se, acreditava-se, pelo menos quando a gente olhava as pesquisas, de uma vitória que a gente chama de blue wave, né? Ou seja, dado que os democratas utilizam, né, a cor azul, que eles viriam e ganhariam Câmara, Senado, né, a Câmara dos Representantes, o Senado, e a vitória do Biden seria uma vitória esmagadora. O que a gente viu? Uma vitória ali nos últimos votos, né? A gente via 90% em alguns estados de apuração, e o Trump ainda na frente, ele virou no final, e está empatado o Senado. 48 votos para democratas, 48 votos para republicanos, sendo que quando a gente olha Carolina do Norte e Alasca, os republicanos devem vencer no Senado. E aí ficam 50, ou seja, eles já empatam, são 100 representantes, eles devem, no mínimo, dividir o Senado, e aí, dividindo o Senado, o Biden, nas suas propostas, nos seus projetos de campanha, ele vai ter dificuldade em aprovar medidas de aumento de impostos mais restritivas, de interferência maior. E aí, o que acabou andando mais? Principalmente as ações de tecnologia e a economia como um todo. Então, o melhor cenário, né, fora uma vitória do Trump para os mercados, era um Biden
E também você tinha um Trump toda hora tweetando, que gerava uma volatilidade enorme. Mas até o Marco falou antes ali sobre o trade war, né, a guerra tarifária entre Estados Unidos e China. Então você tem agora um Biden que ele não terá dificuldade em aprovar medidas mais restritivas ou medidas impopulares. E aí isso acaba sendo positivo com o Senado sendo dominado pelos republicanos. Então esse é o grande ponto. E o dólar foi aquilo que a gente falou, né? O dólar é muita emissão de dívida, novos estímulos que já tem necessidade de aprovar, e eu acredito que novos estímulos devem ser aprovados agora aqui, ainda em dezembro, né? Eu quero trazer o Marco Saravalli para a nossa conversa, deixar uma pergunta aqui para vocês dois já. Em relação ao pacote de estímulos, né, americano, será que agora sai? Qual que é a opinião de vocês? Fala, Marco. Bom, acho que a minha opinião, assim, na verdade tem que sair, né? Na verdade, não tem nenhuma... A gente tem notícias boas, mas a gente tem grandes desafios ainda. A gente, talvez fique mais com uma cara de democrata do que republicano, acho que talvez seja a leitura, mas a gente sempre tem falado toda semana aqui que tem sinais de desaceleração da economia americana. Então, continua positivo, mas em ritmos cada vez menores, né? Então, vem crescendo 10%, depois cresceu 8%, depois cresceu 7%. Né? Aqui são números aleatórios, mas mostrando que cada vez cresce, mas num ritmo menor. Então, eles estão com um desemprego para um padrão americano ainda relativamente alto. A gente está vendo várias empresas ainda demitindo, né, antes de contratar. Então, precisa de novos estímulos. Eu acho que deve acontecer, de novo, assim como a vacina, acho que a grande manchete vai ser assim, mas de quem que vai levar o mérito desse pacote, né? Imagina se for aprovado nos próximos dias, até o final desse ano, né? Vai ser um estímulo do governo republicano do Trump ou já uma medida dos democratas, né? Quem que realmente vai levar esse mérito, mas necessariamente ele tem que acontecer. E acho que assim, como que a Bolsa, a gente viu, está vendo a vacina hoje, como que a Bolsa está escassa de notícias boas, talvez acontecendo esse pacote, talvez seja mais um estímulo para a gente ter o famoso rally de final de ano. Então, já vou deixar aqui a pergunta para uma provocação aqui para o Celso. Bom dia, Celso. Em relação a isso, né? Já falando um pouco de pacote, também se você espera que possa ter o famoso aí rally de final de ano, ou você acha que realmente a gente tem ainda notícias ruins para sair, o mercado olhando para a segunda onda, enfim, para a dívida dos governos, enfim, como é que você está vendo esse final de ano aí? Parece que o mercado nesses últimos 5 dias só resolveu ler a notícia boa, né? Bom dia, Marco. Eu acredito sim no rally da Bolsa, principalmente a gente olha o setor financeiro brasileiro que ficou bem para trás, né, os bancos com receio de taxação, criação da nova CPMF, e quando a gente começa a analisar um Rodrigo Maia, presidente da Câmara, falando que as reformas, olhando para o Brasil, né, cenário doméstico, que as reformas, a agenda estava, a gente aqui pode começar, ele falou acho que no final de semana, a gente já pode votar a reforma tributária, que já tem votos suficientes para aprovar. Então a gente está um pouco igual aos Estados Unidos, por lá, pacote de estímulos, não tem muita saída, vai ter que vir o pacote de estímulos. Por aqui são reforma tributária, reforma administrativa e privatização de alguns ativos. Então tem sim, acredito num rally de final de ano positivo para o Ibovespa. Já me perguntaram, 125 mil pontos? Não acredito que pode acontecer, pode, mas não acredito numa alta dessa magnitude, num curto espaço de tempo e superando o Ibovespa que bateu 119, 120 mil pontos. Mas acredito que pode até superar 110 mil pontos, muito por conta da, primeiro, definição nos Estados Unidos das eleições. Então, se tira da frente a imprevisibilidade. E quando você olha até a eleição do Biden, eu queria destacar, desde junho, o presidente Bolsonaro, ele tem, eu diria, se tornado um pouco mais, né, comedido nas palavras, pensativo. Ele mesmo falou ontem em live que ele está, depois das eleições lá, ele vai repensar em reeleição ou não. Então, acho sim que agora acreditando que fica mais fácil união, sentar com os outros partidos, aprovar reformas. Eu acho que tem esse cenário, em vez de ser um Bolsonaro mais combativo, olhando para os Estados Unidos, que perdeu as eleições lá, um Bolsonaro menos combativo e mais conciliador. E isso é positivo, sim, para aprovar reformas no Congresso, né, que elas passem, porque a gente tem a necessidade da administrativa, né, você tem a PEC também, né, da parte toda de gastos, orçamento, mas você tem a reforma administrativa e tributária. Para mim, seria uma surpresa aprovar uma reforma tributária esse ano. Mas se vier, acaba sendo uma surpresa positiva. E acredito sim no rally, né, da nossa Bolsa, que ficou para trás em relação ao exterior. Ô Celso, já que você está falando aqui um pouquinho do nosso cenário, falando dessa questão das reformas, qual que é o dever de casa que o Brasil precisa fazer para não descolar tanto das outras economias, na sua opinião?
Se preocupar muito com a dívida, não utilizar medidas populistas como a gente viu, assistencialismo, né, bolsa disso, bolsa daquilo, uma nova bolsa cidadã, Bolsa Brasil, Renda Brasil, invenção de nome para cada um, né, se tornar o pai. É aqui, é nos Estados Unidos, né, por lá vai ter, quem é o dono da vacina, quem é que vai, o novo pacote de estímulos, e assim é aqui mesma coisa. Então, preocupação com gastos, diminuir o tamanho do Estado, privatizar ativos, agora aproveitar para privatizar os Correios, né, que pelo amor de Deus, a própria Mercado Livre já vem falando que terá alguns aviões para Black Friday, e se a gente, daqui a pouco não está valendo nada. Então, a redução do tamanho do Estado, se preocupar com a dívida, não adianta ter um endividamento elevado, que se tiver um endividamento elevado, a inflação vai subir, vai gerar uma espiral inflacionária, vai ter que subir juros mais rapidamente. Hoje a gente tem uma previsão de inflação para esse ano acima de 3, com uma taxa de juros em 2. Ano que vem vão subir juros? Sim, vai subir juros sim. Isso é dado. A discussão é quanto. Vai depender do governo em se preocupar com o tamanho do Estado e o tamanho da dívida brasileira. Na tua opinião, você acha que a vitória do Biden muda alguma coisa para o Brasil? Já que a gente está falando um pouquinho de tudo que o Brasil precisa fazer, na verdade, né? Sim. Acho que a responsabilidade está mais aqui com a gente, na verdade, né? Sim, zero. Por quê? Se fosse um Bernie Sanders, sim, teria um problema, teria problema global, né? Mas ele nem conseguiu seguir como candidato. Mas o Biden não, acho também que ele é conciliador. O Brasil é extremamente fechado, uma economia que não conseguiu, na verdade, negociar acordos comerciais com os Estados Unidos. O Trump até que ele queria a parte do segmento siderúrgico, ele queria taxar o segmento siderúrgico brasileiro, então não teve acordo. Acho que vai ter que sentar na mesa e discutir. E isso é positivo. Mas a gente não conseguiu nada com o Trump lá. Essa é a grande verdade. A discussão, o Brasil não conseguiu acordo comercial nenhum. Então não muda nada em relação a isso. Acho até que pode melhorar nessa parte para o Bolsonaro, com uma discussão sendo um pouco mais comedida e conciliadora, eu acredito, pelo menos. Vou deixar o Marco agora fazer perguntas para o Celso. Não, eu acho que assim, a gente teve muita mudança, de certa forma, positiva, né, Celso, em relação às últimas semanas. Até semana passada que a gente estava com a Zena e a gente tinha uma preocupação muito grande com inflação, né? Você acha que a gente pode ter agora, de certa forma, uma onda positiva, no sentido assim, pô, se a gente tiver esse câmbio buscando mais o patamar de R$5, ou seja, voltando um pouco, né, se apreciando aqui o nosso real, desinfla um pouco os IGPs, né, e traz, de repente, menor pressão inflacionária, principalmente para 2021, ou seja, porque, na minha opinião, acho que até o mercado estressou por vários motivos, como você falou, pelo fiscal, mas também por essa preocupação, os alimentos, será que realmente esse impacto é transitório ou não, né, o Banco Central sendo um pouco mais otimista, mas você acha que, tanto para a Bolsa, acho que a Bolsa a gente está vendo bem essa onda de otimismo, mas você acha que pode traduzir também para os outros investimentos, né? Porque isso também tem impactado um pouco os investimentos em renda fixa, título público, também pode trazer otimismo para os demais investimentos, fundos multimercados também? Sobre essa parte transitória, a inflação, eu acredito numa inflação transitória, acredito numa inflação já no ano que vem mais baixa, principalmente quando a gente analisa a parte de alimentos. Teve uma pressão, arroz, batata, de vários segmentos ali, parte de exportação, e quando a gente olha, o dólar ele impacta o IGPM e o IGPM é formado, né? A gente tem o IPA, né, que é a parte de índice de preço atacado, então isso tende a ser repassado também para a população. A gente tem um IPCA mais elevado, um IGPM lá em cima, na casa de 20%. Acho que isso volta, vejo um dólar mais fraco ainda esse ano, podendo buscar R$5, e ano que vem também, principalmente se a gente aprovar reformas, um real mais forte. E isso tende a ajudar no nosso cenário. Então veja uma inflação ainda controlada. É óbvio que todo mundo fala, poxa, mas você não está indo no supermercado, você não viu isso, não viu aquilo. Não, a gente sabe que é uma inflação. Acho que é muito mais sazonal e transitório do que qualquer outra coisa. Então eu vejo um cenário sim positivo nessa parte de inflação, juros baixos, mas eles não vão permanecer em 2%. Vejo ano que vem uma elevação, a discussão, e principalmente no segundo semestre, não vejo uma elevação no primeiro semestre, mas o principal ponto é aprovar sim as reformas, né? O IPCA na semana passada veio acima das expectativas, por isso também que teve revisão do relatório Focus, mas por outro lado, como os dados são enviados até sexta-feira do relatório Focus, né, do Banco Central, que compila as informações no mercado, nas instituições financeiras, não houve tempo para revisão do dólar. Então o dólar está alto, se não me engano está 5,45. Acredito que na próxima segunda-feira a gente vai ver um dólar mais baixo, principalmente por essa discussão até do diretor de política monetária junto com Paulo Guedes falando sobre reservas, que o país tem muitas reservas, ele pode não precisar desse tamanho de reservas cambiais. E aí você tem uma pressão vendedora. A grande pergunta no mercado hoje é: quando e quanto
o Banco Central vai vender de dólar e esse dólar pode vir a R$5 ainda esse ano, eu acredito, pelo menos. Ô Celso, antes da minha próxima pergunta, já são 10h22, o mercado já abriu aqui, vamos dar uma olhada com a Débora, como que está o Ibovespa nesse momento. Fala, Débora. Disparado, viu, Paula? Tá tudo muito positivo hoje, como o Marco falou, não tem cara de segunda-feira hoje não. Ibovespa, nesse momento, está subindo 4,04% aos 105.146 pontos. E aí, disparado, nas altas aí, a gente tem todas as companhias aéreas por causa dessa notícia aí da vacina. Então, a gente tem a Gol subindo 14,19%, a gente tem a Azul subindo 11,65%, CVC está subindo também bastante, agora sobe 13,41%. A gente também tem Embraer subindo, que é a fabricante também de aeronaves, tanto aqui como várias outras pelo mundo também estão subindo bastante. Embraer sobe agora 9,62%. Caindo, a gente tem Suzano, cai 3,79%, Klabin cai 3,62% e TOTS está caindo agora 1,09%. Mas o Ibovespa está voando, literalmente, junto com as companhias aéreas, Paula. Tá ótimo, Débora. Obrigada. Quero voltar com o Celso. Celso, primeiro eu quero elogiar e agradecer aqui todo mundo que está aqui participando com a gente, sua audiência. Muito obrigada. Vocês que estão aqui acompanhando a BMC News. Tem bastante gente aqui elogiando o Celso também. O Celso, e tem uma pergunta, na verdade é uma afirmação do Thiago que eu vou transformar em pergunta. Ele fala o seguinte, o Thiago German fala, bom dia, o governo não pode perder o timing para privatizar Correios e Casa da Moeda. Queria saber a sua opinião sobre as privatizações. Eu sou totalmente a favor, eu acho que o Estado não deveria ter diversas empresas, elas são utilizadas para cabide de emprego, para corrupção. A gente já viu isso no setor de telecomunicações, né? Senão a gente não teria nem celular, a gente está falando de 5G. Eu comprei um celular novo e ele apareceu 5G, eu nem sabia, né? Então já tem acesso a algumas redes. Se a gente ainda estivesse falando em estatais, a gente não teria esse problema. A gente tem marco do saneamento aí para universalizar a parte de água e esgoto, que no Brasil a gente está muito atrasado. E não é o Estado que vai ter que fazer isso porque não tem dinheiro e fora desvio de dinheiro que pode acontecer. Aumenta a competição, é extremamente positivo isso. Setor financeiro, que é extremamente concentrado, por exemplo. A gente ainda tem alguns segmentos, a própria parte de saneamento também, você tem que liberar para a entrada de empresas. E aí se atrai, com regras claras, você atrai investidores estrangeiros, como a gente viu no caso das telecoms, por exemplo. Você tem empresas aqui espanhola, tem empresa mexicana. Então, acho extremamente positivo. A gente tem que reduzir o tamanho do Estado, o governo precisa reduzir o número de empresas e a gente acabou vivenciando isso no passado. O petróleo é nosso, com a descoberta do pré-sal, a Petrobras, a própria Eletrobras criadas, empresas criadas na época do governo militar, né, era um processo estatizante. Eu acho que a gente tem que fazer o caminho contrário. Olha o serviço que os Correios prestam, né, quando prestam, né, porque às vezes não chegam. Né, então, você tem maior competição, maior concorrência, preços menores. Quando as pessoas falam muito isso, mas a empresa estatal que dá lucro. A gente não tem que olhar que dá lucro. Primeiro que os Correios não dão lucro. Mas a gente tem que reduzir o tamanho do Estado, que o Estado tem que se preocupar, eu diria, né, essa é uma boa discussão, segurança, saúde e educação. E olhe lá. Então, não é estar se preocupando com isso, a gente tem que abrir, sim, o mercado para as outras empresas, para aumentar a competição e reduzir os custos. Na parte de gás, petróleo e por aí vai. Bom, antes de eu fazer minha última pergunta aqui para o Celso, quero ver se o Marco Saravalli tiver mais alguma consideração. Pode falar, Marco. É só uma provocação, talvez seja o principal assunto aí do final de semana, Celso, mas eu acho que o mercado, de uma certa forma, o mercado financeiro brasileiro, talvez mundial, vinha sinalizando uma certa preferência, até como a Paula falou, né, preferência pelo governo republicano, né? Mas eu lembro das últimas eleições que o mercado errou várias vezes, né? Errou na possibilidade do Trump ser eleito, errou na reação que o mercado ia ter se o Trump fosse eleito ou não, né? Você acha que o mercado também, de certa forma, hoje está mais educado ou tivemos também alguns erros no sentido assim, do democrata ser eleito, da reação, parece que assim, realmente confirmando a vitória, né, do Joe Biden, o mercado ia trazer muita volatilidade, muita queda, e parece que está acontecendo justamente o inverso. É lógico que hoje a gente tem a notícia da vacina, mas o mercado já vem reagindo positivamente ali na sexta-feira, na última semana. Você acha que o mercado ainda pode chegar lá daqui em 2022, 2024, né, e aceitar realmente que os democratas não necessariamente são ruins, né, para o mercado, realmente pode ter uma aceitação melhor e a gente olhar um pouco para curto prazo, eu digo 2021, a gente ter um bom ano para renda variável, para investimentos com risco, né? Como é que a gente consegue ler essas últimas notícias de hoje e dos últimos talvez 3, 4 dias, olhando para frente, principalmente para 2021, né? O que você espera
de tendência para a renda variável como um todo, né? Você mesmo já falou aqui, eu também falo, que governos democratas nos Estados Unidos normalmente foram períodos de maior elevação de ativos de maior risco, né? Isso é histórico, isso não tem uma discussão em relação a isso. Em relação ao mercado, as incertezas, né? E aí você tinha uma incerteza enorme. Trump vai ganhar? Como é que fica Senado? O Blue Wave, né? Que seria eles ganhando Câmara dos Representantes mais Senado, e o Biden com um número, uma votação extremamente expressiva, enorme, tudo isso, o que vai acontecer depois? E aí gerou esse efeito, antecipou o lado ruim, as incertezas, a maior imprevisibilidade, e depois você começou a ver nas eleições, espera aí, a derrota do Trump não é uma derrota enorme assim, foi para ali no finalzinho, virou, e o Senado está garantido para os republicanos uma dificuldade em aprovar reformas mais impopulares e reformas ruins, né? Maior interferência que os democratas sempre foram na economia, mais, né? Uma interferência maior. Então, assim, olhando o cenário para frente, ainda vejo de estímulos, acho que a parte do óbvio, do Covid prejudicou muito, vejo numa recuperação em V da economia global. A Europa pode ficar um pouco para trás, mas é uma economia mais madura. Olhando os Estados Unidos e o Brasil, uma recuperação mais rápida, né? A gente já viu isso, o PIB vai cair menos de 5% esse ano, mais próximo a 4% do que de 5%. Eu vi algumas instituições chegando lá, principalmente estrangeiras, chegando a prever o PIB, a queda do PIB no Brasil de 9%, e em nenhum momento conseguia chegar a um número como esse. Então, quando a gente olha, vem um cenário de incertezas até exageradas, né, o pessimismo, e eu vejo um cenário para ano que vem positivo, principalmente essa discussão. Hoje, a segunda onda de Covid, pelo menos o que fala na Europa, a taxa de mortalidade é cada vez menor, as pessoas estão usando alguns tratamentos, as coisas estão dando certo. E agora a parte da vacina, né? A Pfizer, né, anunciando 90%, como vocês já falaram, o mercado disparou. Então, você gera uma maior previsibilidade e vejo, sim, ano que vem um outro ano positivo. O que a gente olhando para o cenário doméstico, a gente precisa fazer o dever de casa. Não adianta o mundo, né? Os Estados Unidos melhor, incentivos, tudo isso. A maior preocupação é lá na frente, quando gerar inflação, esses incentivos, o tamanho da dívida dos Estados Unidos. Mas isso ainda tem um passo, não vejo isso acontecendo agora, ainda vejo juros baixos por lá, no Brasil, no mundo, e aí a busca por ativos de maior risco. Fora também a transferência que a gente vai ver no Brasil de dinheiro aplicado em renda fixa, em outros ativos, migrando para renda variável, ativos de maior risco, não tem como fugir. E também, foi aquilo que você falou no início, internacionalizar, tem uma parte dolarizada. Mas agora o dólar subiu, as pessoas falavam, o dólar caiu, eu não faço. Aportes constantes, mensais, pensando sempre no longo prazo. Não adianta olhar um mês, uma semana. Tinha muitos investidores querendo zerar a posição pouquíssimo próximo às eleições e comprar depois. Eu falei, não se faz isso, né? Aí está demonstrado aí a rápida evolução, e sai uma notícia, sai uma vacina, tudo isso. Mas eu sou otimista por natureza. Eu vejo um Ibovespa ano que vem acima ali dos 130 mil pontos, acho que tem um percentual, eu não gosto de olhar Ibovespa, mas a gente tem que falar sobre ele, mas vejo os ativos brasileiros ainda, alguns setores extremamente descontados e interessantes. Vai ter que tomar risco, vai ter que investir mirando o longo prazo, que os juros vão permanecer baixos, principalmente o juros real, né? A diferença entre a sua aplicação e inflação é num patamar mais baixo aqui no Brasil. Então vai ter que tomar mais risco para obter um retorno maior. Bom, eu quero trazer agora o Alex para a nossa conversa. Ele também tem uma pergunta para o Celso. Fala, Alex. Oi, Paula. Eu tenho uma pergunta aqui para o Celso. Tem uma fala do Biden que ele acabou de anunciar aqui nas redes de notícias. Saiu que ele disse uma fala assim, basicamente o seguinte, né? Vai demorar alguns meses até que a vacina em massa seja disponível, vacinação contra o coronavírus seja disponível para a população mundial. Então, será que essa fala, né, Celso, você diz muito sobre essa volatilidade, nessa questão da vacina, muita gente queria comprar, vender antes das eleições, depois comprar depois, né, você tem toda essa euforia. Você acredita que ainda com essa fala do Biden, que talvez a vacina, sim, está mostrando resultado, mas até essa vacina efetivamente mostrar resultado, enfim, ter disponibilidade para todo mundo, você acredita que pode ter uma volatilidade, a Bolsa pode reagir mais negativamente ou mais positivamente? Claro que não tem como a gente acertar, mas qual que é a sua visão, assim, o seu clima de acordo com os mercados? Você acredita que daqui para frente a gente tem um tom mais positivo, um tom um pouco mais de cautela com essa fala do Biden, que pode demorar alguns meses ainda para ter uma vacinação em massa? Não, uma vacinação em massa, eu acho que vai entrar muito na discussão de não dá para vacinar bilhões de pessoas, né, produzir bilhões de doses de vacina rapidamente, não tem como. Então é um processo. Mas o que eu vejo, principalmente analisando a Europa, falando com amigos que moram lá, tá tendo a segunda onda.
mas a mortalidade muito menor. Ninguém está falando quase sobre isso. Então, o que é mortalidade menor? No passado recente as pessoas morriam, tinha uma taxa maior, tinha. Agora as pessoas estão sabendo tratar, estão sabendo, está tendo uma melhora. E a vida tem que continuar, a economia tem que andar, as pessoas têm que sair, não pode gerar depressão, tudo isso. Em relação à vacina, eu nem esperava que fosse sair esse ano, sendo bem sincero, olhando mais para o ano que vem. E aí você tem, já tendo uma discussão sobre a vacina, uma maior previsibilidade. Olha, vai ter vacina, final do ano que vem, vai ter uma boa parcela vacinada, tudo isso, imunização, outras discussões, criando anticorpos. Já teve um caso na Espanha de uma criança que nasceu já imune ao coronavírus, sensacional isso. Então, assim, é um processo e não vejo isso afetando os mercados negativamente. A gente está muito mais num momento aí de euforia e positivo. Poxa, tem vacina, 90%, né, fala-se de índice de acerto, digamos assim, da Pfizer, é muito elevado. Então eu vejo um cenário, uma tendência muito mais positiva do que negativa. A gente ficou bem para trás, não só o Brasil, como outros mercados também ainda estão para trás por conta dessa discussão de crescimento menor. Isso só é economia, é expectativa, que é confiança. Então você sabe que lá na frente vai ter uma vacina, tipo, quando? Mas vai ter uma vacina, se aumenta a confiança, aumenta a expectativa, as empresas começam a voltar a contratar, as pessoas começam a consumir, as pessoas voltam a falar, poxa, agora eu posso sair, tem alguns medicamentos dando certo. Então eu vejo muito mais como um otimismo, um cenário positivo do que negativo, uma fala dele, por exemplo, agora. Ô Celso, só para eu ser um pouquinho advogado do diabo, que acho que é sempre meu trabalho aqui, né? Mas é lógico que sempre tem aí os pessimistas de plantão, né? Os profetas aí do apocalipse, né? E a gente tem, de certa forma, ainda notícias ruins, né? Principalmente quando a gente fala do lado fiscal, não só do Brasil, mas talvez dos principais países, né? Falando um pouco de estratégia, de alocação de carteira, você acha que, por exemplo, precisa o investidor hoje fazer um seguro? Você acha necessário, é prudente? Quando seguro, eu vou pegar aqui numa carteira de ações, né? Por exemplo, você gastar 2%, 3%, 5% fazendo essa proteção, gastando mesmo, como se fosse um seguro do seu carro. Você acha que é necessário, você acha que é prudente nesse momento? Ou você acha que ainda é cedo? Então, por exemplo, você acha que vale a pena ainda correr um pouco mais de risco? Enfim, em termos de estratégia, ou a resposta também é uma resposta muito individual, depende do perfil. Enfim, qual que é a probabilidade de a gente ter no horizonte, sei lá, de 12 meses, ter algum evento que traga uma super desvalorização, alguma queda, alguma tendência de grande volatilidade para o Ibovespa, mas para as bolsas mundiais, né? O primeiro ponto é, na semana ali 22, 23 de outubro, aquela semana se encerrando, antes das eleições eu aumentei minha exposição em renda variável. Isso eu aumentei porque começou a ficar muito para trás o Ibovespa, as ações, para mim não fazia sentido. E também lá fora, comprei ações de tecnologia nos Estados Unidos, porque é outra coisa também que me chamava a atenção em termos de preço, quando a gente analisava um S&P caindo e principalmente puxado por ações de tecnologia. Sobre proteção, você, nós somos analistas fundamentalistas, mais buy and hold, olhando no longo prazo, eu não vejo um cenário de ruptura, eu não vejo por que montar uma proteção agora. E aí até uma discussão que eu tenho eu prefiro que os investidores, principalmente quem está começando, entre via fundos de investimento em ações, via fundos long bias, que é aquele que o gestor, ele monitora o mercado, ele pode ficar mais comprado, menos comprado. Então, a estratégia do gestor em momentos como esse, espera aí, andou muito, eu vou diminuir minha exposição, eu vou montar proteções nesse ativo ou no outro, porque como uma pessoa física, ela acaba gastando dinheiro, as pessoas, eu posso montar proteção, é barato, eu vou comprar put. Não, você tem que saber como é que está a volatilidade, agora a volatilidade diminuindo, estava mais alto, estava mais caro montar proteção, você tinha o VIX, né, que é o índice do medo de volatilidade do S&P, bateu 40 agora, há poucos dias atrás, antes das eleições, agora está na casa de 24, 25 pontos. Então, assim, é caro montar proteção, não vejo por que montar. Está com receio? Vai para um fundo de investimento em ações, mas eu manteria minhas ações sim, mas vai tudo depender, né? Porque as ações agora subindo 10, 15, 20%, elas ganham parcela dentro da sua carteira. E aí você tem que adequar, fazer um rebalanceamento e voltar para aquele patamar que você acha que é o patamar ideal. Mas eu continuaria, eu não vejo, no que vem pode ter uma ruptura, pode ter uma piora, pode, se não aprovar a reforma da Previdência, Previdência não, que já foi, mas a reforma administrativa, se não aprovar uma reforma tributária, mas eu acho que isso está encaminhado. Infelizmente é mais lento do que a gente gostaria, mas acho que isso está encaminhado, eu vejo um cenário positivo sim para o Brasil no ano que vem. Ô Celso, só para a gente encerrar, qual o recado final que você deixa para o investidor que está aqui junto com a gente acompanhando a BMC News?
As pessoas ficam muito preocupadas, né? Acho que a gente acaba sempre falando sobre isso no dia a dia, né? Tem eleições nos Estados Unidos, tal, o que isso impacta a gente? Por que impacta? Tem que se preocupar com o nosso, fazer o nosso dever de casa. Ninguém está falando, tem eleições municipais agora, para vereador, para prefeito. Próximo domingo a gente estava falando de eleições nos Estados Unidos e a maioria não entendia nem como é que era o colégio eleitoral por lá. Então as pessoas ficam se preocupando muito, se agarrando muito, o que acontece, meus investimentos, eu vou sacar tudo, se o Biden ganhar, se acontecer isso. O grande risco era a judicialização ou a onda azul mesmo, isso não aconteceu. Então você tem que olhar menos o dia a dia, investir mais para o longo prazo, aproveita agora, internacionalizar, mas o dólar pode cair, mas pode, mas vai botando um pouquinho aos poucos, tal, olhando sempre o longo prazo, focar mais nessa educação financeira, de não se preocupar só com investimento no curto prazo, senão vão perder várias oportunidades de investimento mais no médio e longo prazo. Tá ótimo, Celso. A gente agradece muito a sua participação aqui na BMC News. Obrigada pelo seu tempo. Sempre uma aula conversar com você. Obrigado. Tenha uma ótima semana. Igualmente, pessoal. Obrigado. Um grande abraço.